Fala galera ligado no Leitura de Jogo, eu sou o Vitor Recla e está começando mais um Leitura da Rodada, essa que é a 18ª rodada do Brasileirão e hoje eu tenho a companhia do meu parceiro Guilherme Barcelos. Fala aí, Guilherme. Fala aí, Vitor. Fala aí, pessoal ligado. Vamos analisar mais uma rodada do sempre empolgante Campeonato Brasileiro. É isso, a gente começa falando de Vasco e Corinthians, jogo antecipado que aconteceu na última quarta-feira, jogo em São Januário. O Vasco acabou sendo derrotado para a equipe paulista pelo placar de 2-1. Mantuan e Everaldo marcaram para o Timão e Ribamar, né, empatou o jogo para o Vasco quando o jogo estava indo 1-0, mas acabou sofrendo o revés aí na estreia do técnico Sapinto no comando do Vascão. E aí, Guilherme, qual a sua análise? É, a análise desse jogo aí é uma vitória importante para o Corinthians, né? Que o Wagner Mancini conseguiu se recuperar daquela goleada, né, sofrida para o Flamengo na outra rodada. Então, assim, jogando fora de casa, a equipe foi lá em São Januário e bateu um Vasco que está mal, que não está indo bem, né, nesse Campeonato Brasileiro, já está na zona do rebaixamento ali, brigando já para não cair. O Vasco, lembrando que estava sem as duas principais peças desse time aí, os estrangeiros, né, o Benítez e o Cano. Isso acabou fazendo falta. E do lado do Corinthians, mais uma vez, destaque por Everaldo, né? Que veio aí do banco de reserva no segundo tempo e no finalzinho conseguiu fazer o gol ali, numa jogada de um pouco de oportunidade. E aí deu essa vitória importante para o Corinthians, que distancia um pouco também dessa zona ali da confusão. Dois times que precisavam para vencer. O Vasco agora emenda aí 5 jogos sem vitórias. A gente passa a bola agora para Bragantino 2, Goiás 0. Os gols foram marcados por Ítalo e Claudinho. Claudinho aí que vem uma ótima fase, né, mantendo um ótimo desempenho. E se dá muito nessa questão do Bragantino ter a queda no início, né, e agora ter uma melhorada, uma respirada no campeonato, muito por causa dessas boas atuações do Claudinho. Sim, como você disse, né? O Claudinho, que é o destaque aí do Massa Bruta, né? O artilheiro da equipe aí já no Brasileiro com 7 gols. E mais uma vez foi importante, né, para a vitória do Braga que saiu da zona do rebaixamento, depois de 13 rodadas aí já em que eles estavam na zona da degola, então agora conseguiram dar duas vitórias seguidas, né? Essa sequência aí positiva e vamos ver se eles crescem, né? Lembrando que a gente já tinha uma expectativa muito grande em relação a essa equipe, pelo investimento, vamos ver agora se concretiza de fato, né, Vitor? É verdade, o Goiás, que é o lanterna da competição, e já começa a se desenhar aí como possível candidato ao rebaixamento, né, pelas péssimas atuações ao longo dessa competição. Agora a gente fala de Ceará 2, Curitiba 1, jogo na Arena Castelão. Vinícius, o Vina, né, e Eduardo marcaram para o Vozão, e Rodrigo Moniz, jogador emprestado do Flamengo ao Coxa, né, marcou para o Curitiba. O Curitiba também que segue na zona do rebaixamento. E mais uma vitória do Vozão, né, principalmente muito forte, né, jogando dentro de casa, ao comando de Guto Ferreira. Sim, o Ceará que está bem, já está numa sequência de invencibilidade sem perder alguns jogos, então assim, é sempre positivo, né? A equipe está ali na 10ª colocação com 22 pontos, no meio da tabela, uma colocação boa, né? Principalmente em relação ao rebaixamento e quem sabe, né? Se conseguir aí brigar por alguma coisa a mais, seria muito bom para a equipe lá do Ceará, mas como você falou, o jogo fica aí um destaque, né, para o Vina, mais uma vez, ele que é um dos artilheiros da equipe, não tem muito o que falar, está jogando muito bem, e a vitória veio de virada, né? O Curitiba tinha saído na frente logo no início do jogo, mas depois sofreu a virada, como você disse. O Coxa aí também que já está se mostrando aí um dos 7 candidatos a cair nesse brasileiro. O Coxa que teve o Jorginho demitido, né, após uma série de jogos sem vencer. Muito comum isso no nosso campeonato. Agora, a surpresa da rodada, assim, né, o empate entre Galo e Sport, para mim foi muito surpreendente, porque o Galo teve 26 finalizações contra apenas 3 do Sport, e além de 76% de posse de bola, né, o Galo que teve a chance de igualar a pontuação de Inter e Flamengo e acaba tropeçando, principalmente jogando em casa contra um adversário inferior, né, no quesito elenco. Sim, Vitor, como você disse, né? Ficou aí como um ponto negativo em relação ao Atlético Mineiro por estar jogando em casa, ser o amplo favorito, e pegava um esporte que vinha mal no campeonato, vinha mal das pernas, já numa sequência bem negativa. E a equipe do Jair Ventura conseguiu segurar ali na base da retranca, né? Tem até aquele ditado, né? Pedra bate até que fura, alguma coisa assim na defesa e não deu certo. O Atlético Mineiro bateu, tentou, não conseguiu fazer o gol, como você disse, muita posse de bola, muita finalização, mas a equipe do São Paulo está atravessando um momento de instabilidade, principalmente nas peças ofensivas,
e aí não conseguiu o resultado positivo. E como eu destaquei, mérito aí para a equipe do Jair Ventura, que apesar de não ter vencido, pelo menos interrompeu essa sequência negativa de derrotas. Luan Poli aí, o goleiro pernambucano que salvou tudo. E teve pelo lado do Galo a estreia de Zaratio, né, o meio argentino, recém-contratado aí, grande promessa, né, da Argentina, fazendo sua estreia pela equipe mineira. Agora a gente passa a bola para Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3, o Wesley e 2 vezes Luiz Adriano, né, o atacante ketchup, segundo o Gustavo Villani, né, aperta, 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 e quando sai gol pra caramba aí. A reação do Palmeiras após 4 jogos sem vencer, e surpreendente assim pela queda de desempenho após a saída do Wagner Mancini pelo comando do Furacão. Qual a sua análise, Guilherme? Destacar aí uma vitória importante para o Palmeiras, que vem de 4 derrotas seguidas, então deu um alívio, uma respirada. Lembrando, o Palmeiras ainda não está com um novo treinador, é um treinador interino, então é sempre bom esse resultado, até para dar tempo para a diretoria aí buscar com mais tranquilidade um nome interessante, né, no mercado. E como eu disse, e como você disse, na verdade, né, destaca que o Luiz Adriano é autor de 2 gols. Lembrando, o Palmeiras ganhou esse jogo também com uma ajudinha dos jogadores da Atlético Goianiense, né? Principalmente nos lances capitais. O próprio Jean falhou na saída de jogo e deu passe ali, entregou a bola ali no pé do Luiz Adriano. A dupla de zaga também, os jogadores da Atlético Goianiense se embolaram muito em alguns lances e acabou custando essa derrota, como você disse também. O Atlético Goianiense, que perdeu já o Wagner Mancini, ainda está ali numa situação confortável, mas é sempre ficar importante, né? Ficar ligado aí para não começar a cair muito. É verdade. Agora a gente fala da vitória do Fluminense, que venceu o Santos pelo placar de 3-1. Os gols do Flusão foram marcados por Lucas Claro e Ninho, a dupla de zaga e tricolor, além de Marcos Paulo ali no finzinho, e Marinho, né, descontou para a equipe santista, né? Eu acho assim, Guilherme, na minha opinião, o Fluminense deveria ser um pouco mais reconhecido o trabalho do que vem fazendo o Odair Helman, que soube extrair mesmo, colocar alguns medalhões no banco, algo muito difícil no nosso futebol, mas que já está aí, cara, na 4ª posição. É muito difícil de manter isso até o final do campeonato, né, visto o elenco enxuto do Fluminense, mas que vem fazendo um ótimo trabalho realmente, oscila um pouco ali ou aqui, mas é normal, e apesar disso está ali na briga, e quem sabe, né, conquistar uma vaga para Libertadores no ano de 2021. Sim, Vitor, como você disse, o Fluminense é, sem dúvida, aí a principal surpresa, vamos dizer, ali na parte de cima da tabela, né? Ninguém esperava muito aí do elenco, como você disse, enxuto, de jogadores muito jovens, ou jogadores muito experientes, e o Odair realmente está conseguindo extrair muito bem, lógico, sofrendo, como você disse, alguns jogos, algumas partidas, principalmente com lesões, perde algumas peças, mas recupera com jogadores da base, e nesse jogo aí, diante do Santos, a equipe foi realmente superior, conseguiu controlar o Santos, principalmente ali nos seus jogadores principais, né, que é o Soteldo e o Marinho, conseguiu controlar bem no primeiro tempo, até sofreu um empate, né, do Marinho no primeiro tempo, que homenageou o Rei Pelé, mas no segundo tempo a equipe continuou jogando em cima, marcando pressão e foi premiada aí com uma vitória importante, como você disse, a equipe está ali no G4, se você falasse para o torcedor fluminense isso aí no início do campeonato, ninguém acreditaria, então tem que ver para olhar, né, se o Fluminense vai continuar nessa briga. A princípio, parece que sim, mas tem muita água ainda para rolar, mas isso não apaga o grande trabalho do Odair Helman por enquanto. É verdade. O Santos que continua reclamando muito da arbitragem, né? Reclamando de alguns lances polêmicos na partida, mas apesar de não fazer uma boa partida, a equipe ali continua na briga pelo G6. Dando sequência, a gente fala agora de Atlético Paranaense e Grêmio. A equipe tricolor venceu os paranaenses pelo placar de 2-1. Carlos Eduardo abriu o placar para o Furacão, mas com um gol contra de Thiago Heleno e um gol de Ferreira. A equipe de Renato Gaúcho aí, muito modificada, né, com o time praticamente reserva aí, venceu e venceu bem fora de casa, né? Uma equipe bastante equilibrada, um time alternativo aí que deu um pouco de trabalho para a equipe do Furacão, o Furacão que não vem bem, né? Está na zona de rebaixamento e pegou 2 pedreiras aí, né, na Copa do Brasil e na Libertadores. Fica difícil continuar o trabalho ao longo dessa temporada. Sim, o Atlético Paranaense está sofrendo muito aí com mudança de treinador, irregularidade, como você disse, está na zona do rebaixamento. Nesse jogo aí até está indo na frente, mas sofreu a virada do time misto do Grêmio. O Grêmio também está ali no meio da tabela, né? Conseguiu se recuperar, passou algumas rodadas no rebaixamento, mas já está ali com 24 pontos na 9ª colocação. E lembrando, as duas equipes agora
tão focada, como você disse, na Copa do Brasil, né? No meio de semana tem jogo aí, jogos importantes. O Grêmio enfrenta o Juventude e, como você disse, acho que para a gente pegar uma pedreira, né? Que é o Flamengo, ninguém queria pegar o Flamengo nesse momento, então a situação é complicada tanto no Brasileiro, aí passagem paranaense, como nas Copas, né? Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. É verdade. Agora a gente fecha a rodada, nessa rodada 18, falando de Inter 2, Flamengo 2. O jogo, segundo o PVC, foi o melhor jogo do mundo aí neste final de semana. Uma equipe, uma partida bem equilibrada, um futebol muito vistoso, com as duas equipes partindo para cima, marcando pressão. Tudo isso que o torcedor espera e gosta de ver no futebol brasileiro. O Inter que fez os gols com Abel Hernandes e Galhardo. E pelo lado do Flamengo, Pedro, sempre ele marcando toda rodada, né? E Everton Ribeiro aí no finalzinho, que deu um empate ao Flamengo. O Flamengo que errou muito, né? Na parte defensiva, aí saindo algumas bolas, coisa que o Muricy até criticou na transmissão, que é proibido dar chutão nesse futebol moderno, né? Querendo sair jogando ali, acabou se complicando e deixou na mão do Galhardo, né? Matador, artilheiro do Brasileirão. E o Flamengo, né? Que apesar de sair atrás no placar, não se intimidou, foi atrás, Pedro marcou um golaço, Everton Ribeiro também um pouco apagado na partida, mas aproveitou bem a jogada do Gerson e empatou. E eu queria saber de você, Guilherme, o que você achou dessa partida e se realmente o PVC estava certo, que esse foi um dos melhores jogos aí do mundo neste final de semana. Assim, do ponto de vista do Brasil, sem dúvida, não tem muito o que falar, as duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Agora, em relação ao futebol mundial, eu já fico assim um pouco receoso de afirmar isso, porque a gente teve um clássico aí, Real Madrid e Barcelona, é sempre interessante, mas o caso não é esse. O caso é que são duas equipes grandes, que estão brigando de fato ali pela liderança do Brasileirão, como você disse, duas equipes que jogam para frente, que gostam de fazer gols, e é sempre bom do ponto de vista do torcedor, né? O Inter, assim, no primeiro tempo, teve uma vantagem, foi para cima, abriu o placar e tal, jogando em cima. No segundo tempo, o jogo mudou um pouco, o Flamengo se expôs muito, deu brechas até na defesa por conta disso, mas é o estilo do Domi, né? Ele vai para frente e foi premiado aí no final, né? Bem ali no último minuto, vamos dizer assim, já do segundo tempo, conseguiu o gol de empate com o Everton Ribeiro e fica aí o destaque. As duas equipes seguem brigando ali na liderança. O Inter está na frente pelo saldo de gols, né? A vantagem ligeira ali no saldo de gols. Mas assim, foi realmente uma grande partida, bolas na trave, ataques, as duas equipes com muita alternância. E quem ganhou foi o público em geral, né? Que gosta de um bom futebol, que é sempre legal de acompanhar, né, Vitor? É verdade, Pedro e Gerson aí, destaque do Flamengo, vem gastando a bola, jogando muito e contribuindo para essa ótima fase, né, do Flamengo. Nós tivemos também a não realização das partidas, né, entre Botafogo e São Paulo e Fortaleza e Bahia por conta da Copa do Brasil, né? São Paulo e Fortaleza se enfrentaram por conta da Copa do Brasil e os jogos adiados. Com isso, a gente fecha aí mais uma leitura da rodada. Queria agradecer ao meu parceiro Guilherme por estar aqui e por fazer comigo esse programa. Agradeço você, Vitor, agradeço o pessoal ligado aí e sempre continuem acompanhando as nossas publicações. É verdade. E na próxima rodada fecha o primeiro turno, né, de muita emoção, que venha o segundo recheado aí de mais gols e ótimas partidas como Inter e Flamengo. A gente fica por aqui, até a próxima, tchau, tchau. Valeu.